Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, quarta-feira, dia de continuarmos as nossas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria do benfeitor Emmanuel, capítulo de número 16. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, Evangelista João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios de Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos e que em esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros? Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Agora, meus amigos, é hora de apurarmos aos nossos ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das belíssimas palavras do benfeitor amado. Observo que muitas vezes os oradores, os condutores, os responsáveis pelos estudos espíritas, pelas palestras, nos eventos, nas conferências, nos grandes seminários que nós temos hoje em dia, eu observo que muitas vezes eles deixam de frisar que alguns capítulos da grande maioria, não vou dizer todas, porque essa questão eu ainda não aprofundei a fundo, mas a grande maioria das obras de Emmanuel, pelo menos a grande maioria que eu já li, alguns capítulos precisam ser lidos em conjunto. Eles vão se complementar. O capítulo que nós analisamos anteriormente, que nós nos dedicamos a analisar na semana passada, da obra Caminho, Verdade e Vida, o capítulo de número 15, tinha o título de Conversão, onde o benfeitor comentava uma passagem esculpida em Lucas, capítulo 22, versículo 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ali nós passamos com Emmanuel, percebendo em todo o capítulo, que muitas vezes nós dizemos eu creio, mas nós não nos transformamos. Né? Há aqui até o exemplo belíssimo de Simão Pedro, que conviveu com Jesus por 3 anos consecutivos, percebeu ali as maravilhas, as coisas incríveis que Jesus estava realizando, mas ele só foi converter-se verdadeiramente quando passou pelas lutas, pelos trabalhos imensos do cristianismo nascente. E nós aqui até citávamos na mensagem de número 15 a parábola do semeador, que nós temos ali o grande semeador deste planeta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos ele ali espargindo a semente divina e nós temos ali diversos terrenos. Nós temos ali o terreno que é completamente refratário, que as aves do céu vêm e devoram essa semente. Nós temos os terrenos que ainda estão cheios de pedras, que é aquele solo muito inseguro, que é aquele solo muito raso, que a semente ela cai na terra, ela germina, mas quando ela vai começar a frutificar, surgem ali os primeiros raios solares e então fenecem a obra. E aí, quando nós vamos na explicação, quando nós vamos na exegese, nós percebemos que esses raios solares representam as dores, os sofrimentos, as angústias, as dificuldades
que nós passamos no planeta de provas e expiações. Nós temos ali os terrenos que são cheios de espinhos, né? que é o verniz social, nós não estarmos prontos ainda para abdicar daquilo a que estamos acostumados nos conceitos do mundo. E nós temos finalmente a terra boa, que começa a finalmente frutificar, a render 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E é interessante que a mensagem de número 16, endireitai os caminhos, ela conversa muito com a mensagem. A gente tem aqui, e aí voltando à parábola do semeador, a gente tem aqui quase que uma expansão do terreno pedregoso. A pessoa que aceita a palavra, a pessoa que aceita a mensagem, mas percebam aqui o segundo parágrafo dos ditos de Emmanuel. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Quando surgem os desafios, até pela própria exposição da palavra, quando as dores, as dificuldades ainda permanecem, essas pessoas desanimam. Muitas vezes nós desanimamos. Então a gente tem lá aquela questão da mensagem de número 15, conversão, né? Refletindo sobre muitos de nós dizerem que se converteram, mas que não estão convertidos ainda. E nós temos quase que uma expansão aqui na mensagem número 16, endireitai os caminhos. A gente ficar atento, surgiu a dificuldade, continuou a dor, continuou a adversidade, não desanima, persevera. Porque senão nós começaremos com indagações injustas, que é o que Emmanuel vai falar no curso da mensagem. Prestemos atenção. Que indagações injustas seriam essas? Onde está Jesus que não veio ao encontro dos meus pedidos? Em que esfera longínqua estará o Senhor distante das minhas amarguras? E aí o que a gente não compreende? O Cristo se encontra todos os dias ao lado dos seus mensageiros, dos seus discípulos sinceros. Só que a gente precisa ter uma conversão real, não uma conversão momentânea, não uma conversão que eu só estou com Jesus quando isso me beneficiar, quando isso estiver trazendo alguma vantagem para mim, ou quando aquilo que está ao meu redor estiver muito bem. A gente precisa endireitar os caminhos, a gente precisa escutar a exortação do Batista, trazida aqui pelo evangelista João, no versículo de número 23 do seu capítulo 1. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está repetindo no nosso ouvido espiritual tem muito tempo. A gente precisa endireitar o nosso caminho. Nós precisamos, nas palavras de Emmanuel, ter dedicação ao nosso próprio bem. Nós precisamos retificar, nós precisamos corrigir a estrada que nós temos vivido. O reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e recolhe todo tipo de peixe. Então nós estamos sendo recolhidos por essa palavra, por essa exortação divina, pelo evangelho, pela boa nova. Mas para que a gente não seja o peixinho que vai ser separado, porque ele está deteriorado, porque ele está perdido, o que a gente precisa fazer? A gente precisa endireitar o nosso caminho, endireitar a nossa estrada, retificar a nossa senda, corrigir a nossa vida. Não adianta continuar chorando nos resvaladouros do erro sistemático. Não adianta continuar invocando o céu, que é um outro reino, que é uma outra proposta, sendo que ainda nós estamos profundamente apegados às paixões avassaladoras do campo material. É preciso abrir mão para conquistar ainda mais. Para conquistar o reino dos céus, para conquistar o reino de Deus, é preciso abrir mão desse reino material a que nós temos nos entregado há muito tempo. Na questão viciosa, na questão dos comportamentos menos dignos. Porque senão não será justo dirigir a alma ao Salvador, aquele que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se nós queremos Jesus santificando as nossas atividades, nós precisamos, porque o que acontece, gente? Nós estamos esperando por Jesus, mas o principal é que Jesus continua esperando por nós há séculos sem fim. Há séculos sem fim. Jesus está do nosso lado, a gente não está percebendo ele. Por quê? Porque nós não estamos no mesmo teor vibracional das potências do alto. Então, Denis, eu só vou citar aqui e vou deixar a sugestão da leitura, a obra Problema do Ser, do Destino e da Dor. O item, a reforma, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Leia isso. Leon Denis, e aí ele vai falar no conjunto da sua obra que a gente precisa aprender, começar a aprender a conviver com o alto, se a gente quer que o alto venha até nós. Por quê? Porque o alto já está conosco. Nós é que precisamos estar com o alto. Então nós precisamos fazer o quê? Endireitar os caminhos da existência. Nós precisamos regenerar os nossos impulsos. Nós precisamos desfazer as sombras que nos rodeiam, e aí sim, nós vamos passar a sentir Jesus, a alegria de Jesus, a bonança de Jesus, a paz de Jesus, o amor
amor de Jesus, percebendo que ele sempre esteve ao nosso lado. Fica aí para essa quarta-feira. Fica aí para essa quarta-feira a nossa reflexão. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.